Meu nome é Carlos Henrique Alves Oliveira. Muitos me conhecem, me chamam somente de Carlos, outros me chamam somente de Henrique e outros me chamam de Falcon, que é o apelido. Nós estamos em 21 de abril de 2020, feriado de Tiradentes. Eu moro aqui no Flamengo, sou professor aposentado de língua portuguesa e de língua espanhola. Tenho 63 anos incompleto, faço mês que vem 63, porque eu nasci em 57. E eu queria comentar que hoje nós temos mais de 2 milhões de infectados pelo coronavírus, cerca de 170 ou mais, 170 mil mortos no mundo. No Brasil chegamos a cifra de quase 3 mil mortos. E é um momento que as pessoas estão em casa, pensando no que fazer. E eu tenho uma sugestão, já que a leitura é uma coisa muito importante, que é um exercício para o cérebro. Eu queria dar um recado aos meus ex-alunos, professores, amigos de faculdade, amigos de corrida, de esporte, de dança de forró, de samba, pessoas que me conhecem, meus parentes e pessoas que eu conheci ao longo do tempo. Eu tenho esse recado para dar que é muito interessante. Bom, é a apresentação desse livro aqui. Tem pessoas que têm esse livro em casa, mas ainda não teve oportunidade de ler. E muitos começaram a ler e não continuaram, porque estranharam a linguagem. Pode parecer no início um pouquinho maçante, repetitiva. Então é o universo em desencanto. No próprio livro tem uma lição chamada O que é desencanto. Ali ele explica detalhadamente o que é desencanto e explica também o porquê da quantidade de repetições na linguagem do livro, no conteúdo do livro. Se mesmo assim a pessoa ainda ficar meio desestimulada, pode buscar um blog da minha esposa, da minha companheira, um blog chamado Rio Leila 21, tudo junto, Rio Leila 21, @wordpress.com. Eu vou colocar na descrição no vídeo a apresentação para vocês entrarem. Aí, lá nesse blog, existe uma monografia, um TCC que eu fiz da faculdade, em 2015, com o título de O papel da palavra desencanto dentro da enciclopédia de cultura racional. De minha autoria, tive nota máxima, foi muito, muito legal e vale a pena vocês pesquisarem. Então é um livro que tem uma chave no início. A chave representa na simbologia uma mudança, afinal de contas abre portas, né, para outra dimensão, para outra parte. Inclusive até na mitologia grega tem um deus chamado Janus, que ele era uma figura mitológica bifronte, tinha duas faces, uma voltada para trás e outra para frente. Janus por isso que vem o mês de janeiro, que é um mês que olha para o ano que passou, vê o passado e vê o futuro. E essa divindade trazia na mão esquerda, que pega, né? Na mão esquerda, a chave para abrir portas e tudo. Então, uma simbologia. Tem uma porta, um pórtico, né? De entrada para um outro mundo. Então, o livro é um mergulho profundo, um mergulho bem interessante dentro do seu próprio eu. Você vai se conhecer, saber realmente quem é você, de onde veio, para onde vai, como você veio parar aqui, como você vai e por que vai. Então, isso é uma apresentação que eu gostaria de fazer para a pessoa já saber o que está estudando.
O livro tem um pouco mais de 300 páginas, portanto, se a pessoa conseguir ler no mínimo umas 10 páginas ao dia, ao longo de um mês ela já terminou de ler o primeiro volume completo da obra Universo Desencanto. É um livro que tem momentos que ele é conselheiro, tem uma lição que se alonga por toda a obra, chamada O Dever de Fazer Propaganda, e lá tem uma frase que diz que é conversando amavelmente que o vivente se entende. Só essa frase, é conversando amavelmente que o vivente se entende, já contém ali toda uma psicologia, um alívio para qualquer tipo de afronta, de demanda que pode ocorrer, né? Tem uma lição também chamada Arma do Bem, que fala que na imunização racional só existe arma do bem. O autor chega a falar que carboniza até certas interpretações que não são equivalentes a esse meio. Quer dizer, já dá um toque que é do bem. E tem uma lição também, Todos do Mundo Fora do Natural, que ele fala que o vivente tem que ter, em primeiro lugar, a obediência, a persistência e um modo claro e cristalino de compreender as coisas. Tudo isso são lições de calma. E tem uma lição chamada A Libertação dos Encantados, que fala que a gente tem que ter, pelo menos gravar ou ter em mente os trechos mais importantes dessa obra. É o que eu estou tentando fazer aqui, transformar de forma didática tudo que eu aprendi. Mesmo porque, quando eu comecei a ler, eu vi uma lição chamada Como Todos Podem Entrar em Contato com o Racional Superior, o autor do livro. Eu pensei que fosse para mandar carta para a pessoa que escreveu, para o escritor. E quando me deparei com a lição, foi dito ali que você só pode ter contato com uma razão superior, com um racional superior, uma entidade cósmica, depois que souber descrever o que é imunização racional. Não tem nada a ver com contato pelo correio. Então é uma coisa que também me surpreendeu. Bom, pelo menos eu vou tentar fazer um comentário dentre as 62 lições, que são capítulos, né? Vou tentar pelo menos 7 lições iniciais do livro. Começa com a primeira lição, chamada Advertência. Tem uma página só. Faz um comentário acerca de que a vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver. Mas para quem não sabe viver, se torna desorganizada e a pessoa nada, como se diz, morre na praia. E até o autor ele faz uma provocação, ele fala, o que adianta ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada. Essa é a primeira advertência. A segunda chama-se Planície Racional. Também contém uma página só essa lição, tem a descrição, um esquema de 21 degraus, que a humanidade passou, degraus de descida, até nós chegarmos na condição que nós estamos. São 21 degraus. A terceira lição chama-se Introdução. Contém 3 páginas, e ali, se a pessoa ler com atenção, vai ser tipo um certo choque, assim, meio polêmico, porque ele faz uma desconstrução de tudo que a gente tem de conceito do que é espiritismo, do que é filosofia e do que é a fé. Mas, para a pessoa não ficar totalmente confusa, no finalzinho da lição ele fala que com o decorrer da escrituração, todas as dúvidas se esclarecerão. Aí depois vem uma lição chamada O Rosário da Vida, que eu acho que é uma das maiores que tem no livro, são 18 páginas. Essa lição, Rosário da Vida, ele fala que por que a cultura racional, esse conhecimento não vem há mais tempo? Aí ele fala que tudo tem seu tempo, que fruteira nenhuma dá fruta fora do tempo. E ele também fala, e priva a liberdade? Não. Qual é a liberdade que pode ser privada se a pessoa sabe tudo o que deve e o que não deve fazer? Nessa lição também tem até uma parte que parece meio
poética, né, que fala assim: imunização racional quer dizer a riqueza das riquezas, poder dos poderes, a neve invisível da felicidade sobreposta a todos os seres deslumbrantes, a todas as virtudes cristalinas e claras, mais ou menos assim. E nessa lição também ele fala que como pode alcançar o mundo todo a imunização. Aí ele fala que é por meio de livros ao alcance de todos. Daí essa enxurrada, esse movimento fraterno, universal, de os estudantes querendo presentear a todas as pessoas interessadas com o livro Universo em Desencanto. Dessa lição também, ele explica como vai ser retornado as sementes, são as partículas, a essência nossa que nós tínhamos, que ficou esquartejada, fragmentada no universo, e com uma recuperação para o seu estado natural, para formar um novo corpo de energia no mundo racional. Depois dessa lição, vem uma lição chamada De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Essa lição contém umas 12 páginas. No 8º volume da obra, essa mesma lição tem o nome de Como Foi Feito o Mundo. E no livro amarelo, inicial, amarelo, da cultura racional, também tem essa mesma lição com o título de Como Foi Feito o Mundo. Mas é a mesma de onde viemos e para onde vamos. Nessa lição, ele descreve detalhadamente todos os acontecimentos daqueles 21 degraus que nós passamos. Como começou, os primitivos a começar a fazer força para soltar a voz, gaguejar, fazer força, ressecar a garganta, vinha a sede, começar a utilizar da água, dilatar o organismo, vinha a fome. Então vai descrevendo todos os acontecimentos que aconteceu em detalhes das 21 eternidades. Inclusive tem uma parte que o racional, o autor, fala assim, ficava a vida inteira dizendo pan, dizendo pá, 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 falando pá o tempo todo, e depois dizendo dan. Que para quem gosta de fonética sabe que parece por acaso, mas não, pá, você vê, pá, foneticamente, o P é uma consoante oclusiva, surda, bilabial, e quer dizer, surda porque não é produzida pelas cordas vocais, né? E só no bilabial porque é fácil, e o A é uma vogal aberta, não é nasal. Já o DAN já é um fonema, D é uma partícula que é linguodental, exige um esforço maior da língua, DAN, e o A, como é nasalizado pelo N, exige o ar ele sai dos pulmões e tem que passar, além da boca, tem que passar pelas fossas nasais. Então não existe uma sequência aí. Então isso era todo os acontecimentos que o ser humano passou na condição de monstro que nós éramos até chegar nessa condição de animal racional. Isso foi apenas exemplos que o autor usou dessas interjeições pá e dan, mostrando que no início o ser humano ele ficava repetindo aquilo o tempo todo, por repetição, até que alguém falasse outra palavra e ficasse repetindo. Então ficava a vida inteira falando pá, pá, todo mundo. Depois evoluindo, né? Evoluindo o corpo humano, né? A evolução gutural, a evolução muscular, respiratória, e aí veio isso. Depois dessa lição, que é de onde viemos e para onde vamos, aí tem a lição dos fluidos. Nessa lição dos fluidos, que tem 13 páginas, mais ou menos, tem uma frase que é onde iniciou tudo. Uma frase onde iniciou a cultura racional. Fala assim, quem és tu, que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o teu eu. A grosso modo é como se falasse, cara, quem é você
que você está tão enganado, tão iludido, que você é incapaz até de definir quem é você mesmo. Só que em termos assim, mais erudito, mais formal, quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Nessa lição também ele fala que o eu, ele se comunica com as personalidades invisíveis do eletromagnético ou da planície racional. Quer dizer, é uma evolução da espiritualidade. Depois tem a lição chamada A Origem dos Viventes do Vácuo. Essa lição tem 2 páginas somente e ali fala de que se alimentam esses invisíveis. Aí vocês têm que saber. Eu sei de que eles se alimentam porque eu li. Mas se eu ficar falando o que está no livro, é como se eu estivesse contando um filme que vocês não assistiram ainda. Então estou dando só uma sinopse, né? Como se fosse, para incentivar a pessoa a ler e poder ter as suas conclusões. Certo? Bom, eu falei que ia comentar só 7 lições iniciais, mas deixa eu falar mais pouco, só para ajudar a pessoa que estiver lendo, que tem uma lição chamada A Leitura Traz o Equilíbrio e a Imunização. Aí tem uma hora que o autor fala assim, acordando esses turcos que parece que estão na Turquia, que vão sempre correr a freguesia primeiro e a freguesia nada resolve. Bom, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa por minha conta, e eu verifiquei que existem regiões na Turquia que pode pesquisar, Google, que for, que data dos primeiros entrepostos comerciais da história da humanidade. Quer dizer, 20 séculos antes de Cristo, que ele fala que as pessoas vão primeiro correr a freguesia não resolve. Então a Turquia tem regiões mais antigas de entrepostos comerciais. Outra coisa também, tem uma lição também que interessante, contém 12 páginas, que é o poder do magnético. Tem um momento que ele fala que o coração é um dínamo. Muitas pessoas podem ficar assim, né? Bom, eu não entendo de física, mecânica, o que seja, mas eu sei que o dínamo é o motor ao contrário. Por exemplo, o ventilador, por exemplo, ele transforma a corrente elétrica, energia elétrica em energia mecânica. Já, por exemplo, aquele dínamo de bicicleta que a pessoa pedala e acende a luzinha de lanterna sem ter pilha, sem ter nada, sem ter energia elétrica, ele transforma a energia mecânica, que é o pedalar, em energia elétrica. Então, o motor contrário. Então, o coração, ele precisa de energia mecânica para transformar a eletricidade para ter a vida. Por isso que ele é considerado um dínamo. Bom, gente, na verdade, o que eu queria dizer é que incentivar as pessoas a lerem, porque eu não estou ganhando nada com isso, eu não sou vendedor de livros. Eu sou um pesquisador que vi uma coisa que é boa para mim e estou querendo passar adiante. Uma coisa que eu queria dar um toque é para não se incomodar com as repetições e com a simplicidade da leitura. Eu vivi ao longo do meu tempo corrigindo redações. E numa redação de um aluno, existe forma e conteúdo. Às vezes, a forma é inadequada, tem alguns erros de coesão, erro de concordância, mas tem conteúdo. Tem pontuação pelo conteúdo. Então, o livro foi feito no sentido baseado na grandeza do conteúdo, na repetição na grandeza. Então, não se incomoda porque foi feito de propósito, dessa maneira bem simples, para atingir toda a humanidade. Por incrível que pareça, por exemplo, a pessoa no início, ela vê a palavra assim, salvação de todos. Aí a pessoa tem uma impressão que é uma coisa religiosa. Mas depois ele explica que são várias maneiras de dizer que você tem que voltar para a tua casa, voltar para a sua origem. Aí ele usa termo de regresso, retorno, volta e salvação. Várias formas, até formas que dá para
tem um sentido, uma conotação que parece religiosa. Mas eu salvei um amigo, ajudei um amigo. E por incrível que pareça, como eu ia falar, é uma forma direta de estimular e sensibilizar parte do cérebro que não estava ainda em exercício no corpo humano, que é a chamada glândula pineal, que muitos estudam. Mas é como se estudasse a periferia, a parte física, de que ela é constituída. Por exemplo, isso aqui é um pendrive. A ciência ela fala detalhadamente, com muita grandeza de detalhes, sobre a forma geométrica, se é constituído, se é de esse pendrive, se é plástico, se é tungstênio, se é plaqueta, mas qual o programa que roda ali dentro? Quais são os arquivos? Só quando você pluga, conecta, né, no USB, que é a ligação com o mundo racional. Então isso é importante. Então esse é meu vídeo, é no sentido de incentivar as pessoas que aproveitar essa chance que a natureza está nos dando, que a gente está em casa, em quarentena, e depois que acabar essa fase, que tudo acaba, o mal também acaba, pega o bonde também, aproveita o ritmo e vai que só tem a ganhar. Não é contra nada, nem contra ninguém. Não precisa deixar de dizer, vou deixar minha religião para seguir outra. Não é religião. Não precisa deixar de seguir. Você, para estudar cultura inglesa, você não precisa largar a tua religião, porque é uma cultura. E assim é a cultura racional. É um conjunto de conhecimentos, de fontes de cultura. É a verdadeira revolução cultural. Mas de uma forma simples e clara. Boa, gente. Salve e um bom ano para todos. Tudo de bom.